Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 739 e minguando até 551 dias, 23 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 739, com o título A Casa é Sua, parte 65, e com o subtítulo Não se sabe ao certo, ok? Relaciona esse título e subtítulo na sua consciência, entendendo que a casa é essa grandiosidade daquilo que é o reino de Deus, aonde que todos os corpos estão habitados, né? E quando se trata da realidade das pessoas, não se sabe ao certo, certo? Não sabemos se elas estão falando a verdade e não sabemos se elas estão falando a mentira. Ou seja, não sabemos ao certo aquilo que as pessoas se manifestam dentro dessa sociedade. O que nós sabemos é que todos os corpos são a realidade de Deus e todos são moradores dessa casa, todos os corpos são a realidade de Deus e moradores dessa casa, e esses todos os corpos que eu estou tendo dito, eu estou falando daquilo que é o reino de Deus, independente se você é mendigo, independente se você é milionário, independente que você, tudo vai ter suas formas de realização, sem depender de sexo, sem depender de dinheiro, vai ter a sua forma. Isso, quando vier para vocês, vocês souberem relacionar isso, vai ser uma coisa bem agradativa, bem bom para vocês entender, vai ser bem produtivo, vai ficar muito, mas muito compreensivo, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura, né, para este blog diário, entendendo cada coisa que está sendo dito e relaciona isso na sua consciência. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois, também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, e também deixo uma referência desse título, tudo na descrição do vídeo para que vocês possam trabalhar isso com praticidade. Deixo também a abertura deste subtítulo, e sempre o título e o subtítulo fica fixado na descrição, sendo o terceiro e terceiro, o terceiro e o quinto blog, o quinto, né, da descrição, eu costumo relacionar 6 blogs diários, mais ou menos, não tenho ideia de quanto, mas 6 blogs diários. Eu costumo relacionar 6 blogs diários na descrição, entendendo um blog antes, um blog depois. A casa é sua, é o terceiro, né, que é a abertura do subtítulo. Aí vem o quarto, que é uma referência deste subtítulo, A Casa é Sua. O quinto é aquilo que é a abertura do subtítulo, não se sabe ao certo. E o sexto é aquilo que nós entendemos que é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, eu vou fazer com 5 blogs diários, eu quero terminar com 70 blogs diários, e os números, para bater os números até os 70 blogs diários, eu preciso gravar 5 blogs nesse e 5 blogs depois no outro, ok? Então eu vou fazer essa leitura corrida sobre aquilo que vai ser os 5 blogs diários, os últimos 5 blogs diários. Entenda isso, relaciona isso na sua consciência. Vamos fazer a leitura né, e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus e é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né? Essa formação de Deus, ela tem 8 espiritualidade da formação de Deus, ela tem 8 elementos da espiritualidade, considerando a astronomia, a astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia.
Temos que cuidar daquilo que nós estamos nos alimentando, naquilo que nós estamos fazendo comércio com nossas ideias, as nossas expressões, certo? Entenda as suas realidades, vocês entendem a sua liberdade da mesma forma. Entenda a sua falsidade, você entende daquilo que você está aprisionando a sua consciência da matéria, se tornando um corpo um corpo pedra, que relaciona somente aquilo que é seu interesse, a sua consciência que é dentro de você, que é flexionada para o exterior, ela não vai ficar flexionada, ela vai ficar presa dentro de você. Então você não vai ter relatividade com outro corpo. E esse corpo seu vai se tornar uma pedra. Os planos objetivos valem mais do que a pessoa, o dinheiro vale mais que a pessoa, tudo vai ficar muito mais intenso na hora que você relacionar isso. Muito delicado, ok? Quando a gente estamos inserido no reino de Deus, a gente temos que deixar esse corpo flexionado a outras pessoas. Deixe ele flexionado de qualquer forma e não relaciona dependência emocional a outra pessoa, principalmente nesse tempo da unificação. Se contém no seu lugar com as suas responsabilidades social. Faça isso e não terá um problema, ok? Vamos para a leitura. A relação de Deus com o corpo é pela palavra da vida, e a relação entre um corpo e o outro é pela manifestação e que sejam uma realidade de ambos corpos. Isto explica que Deus é relativo para ambos corpos, relativo do tempo. Isto explica o reino de Deus e que Deus é relativo para todos os corpos, relativo do tempo da sua criação e da sua formação. Quando penso em Deus, eu não posso dividir o corpo. E se eu dividir, não será pela relação entre outro corpo, e sim por minha realidade própria. Isto explica a intimidade com Deus diretamente, ou seja, você se isola para ser íntimo de Deus, pois este mesmo é o reino, ou seja, e quando penso em um relacionamento corpo a corpo, eu penso em mim mesmo como mentor do corpo, do meu corpo, para que o meu fruto seja o bem que recebo deste reino. Nesta causa, o bem deixa de ser o corpo para ser o fruto de tudo que você estiver entregando deste reino, se tornando um só corpo e junto à manifestação deste corpo. Perfeito. Muito explicativo, sabe? Eu costumo pegar os textos, eu faço a abertura fazendo uma percepção daquilo que tem, eu costumo pegar o texto e não fazer a leitura do contexto. Então ele vem surpreendentemente dizendo as mesmas coisas que estava na abertura, isso fica muito bom. Já está preparada as suas consciências entendendo isso, ok? No blog anterior eu estava tendo dito isso de uma outra forma, agora eu estou falando ele de uma outra forma, com um outro jeito, com outra expressão, certo? Entendendo, às vezes você faz um movimento para fora, dando expressão, mas às vezes você faz um movimento para dentro, né? Voltando, dando uma expressão no íntimo, na realidade, outro corpo, ou né, depende, tem várias formas, não existe limite para você entender daquilo que é relacionamento social, ok? É muitas coisas que tem. Vamos lá fazer a expressão livre? A relação de Deus com o corpo é pela palavra da vida. Olha, para que eu faça com que Deus seja presente, eu tenho que ter ciência naquilo que é palavra, daquilo que é minha palavra, daquilo que é minha vida e dar isso à relatividade. Eu sei que é a minha vida, então eu vou ficar muito lúcido, sabe? Claro em tudo. Eu sei o que eu quero, eu sei que eu entendo de mim, eu sei que eu entendo de Deus. Então eu fico relativo. Então eu não estou mentindo, eu não estou negando meu relacionamento social, também não estou negando a Deus, certo? Não estou negando a Deus, está tudo tranquilo, né? Que hoje nem é negar a Deus, hoje é Cristo, né? Tudo que nós fazemos, nós fazendo para Cristo. Se nós negar a formação de Deus, nós nega a Cristo. Se nós não nega a Deus diretamente, nós nega a Cristo, porque nós estamos no plano da formação, nós estamos dentro de Cristo, então nós nega a Cristo. Quando a gente falamos de negação de Cristo, nós chamamos de anticristo, né? Aquilo que nós esteja negando.
Esse anticristo ele vai ganhar várias flexibilidade, várias posição, pode vir representando o ato inconsciente, pode representar o ato consciente. Geralmente os atos conscientes eles não negam a Cristo, porque se eles negar o Cristo, eles também negam o poder de Deus, porque eles são quase as mesmas coisas, ok? Os planos da unificação é quase a mesma coisa que é aquilo que é reino de Deus, que é aquela que é a formação de Deus, vai depender daquilo que você está relacionando. Se você relacionar o reino de Deus, você relaciona o corpo emocional diretamente. E aquilo que você manifesta, o anticristo, são tudo aquilo que tiveram no ato manifesto, são tudo aquilo que os corpos comuns cria sobre aqueles seus pensamentos, ok? Então, a relação de Deus com o corpo é pela palavra da vida, e a relação entre um corpo e outro é pela manifestação, e que seja uma realidade de ambos os corpos, né? Se eu estou dando uma realidade, a pessoa está dando uma realidade, não vai ser difícil da gente ter uma harmonia, da gente dizer não e dizer sim, tudo vai ser relativo, né? Às vezes você está querendo namorar uma pessoa, e você chega perto dela, fala assim: olha, tô querendo namorar você. A pessoa: não, não quero, tá tranquilo. Mesma forma, a pessoa quer namorar você. Ah, sim. Você entende que você tem que entender, ouvir o sim ou não, não precisa ser certo. Para você namorar, para você relacionar uma pessoa que seja sincero, você sempre vai ouvir um não, mais um não, 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 impedindo que você leve adiante aquele seu plano. Isso é bem respeitoso quando um entende o espaço do outro, porque o não eu faço limite para a pessoa falar: olha, fica aí no seu canto, não passa daí não, tá tudo certo, tá bom? Nós podemos ser amigos, relacionar outras coisas, mas agora não, não podemos relacionar isso. Dá um tempo, tá bom? Dá um tempo, não podemos fazer isso. Isto explica que Deus é relativo para ambos corpos, relativo do tempo. Deus está por cima de nós, relacionando todos os corpos, todas as realidades, todos os mundos. Então, Deus é relativo para um corpo e para outro. Aonde um está, Deus vai estar presente em todos os outros, ok? Em todos os outros tempos. Isto explica o reino de Deus e que Deus é relativo para todos os corpos, relativo do tempo, da sua criação e da sua formação. Perfeito, não é? Bem explicado. Deus está em todos os tempos, então ele é relativo para todos os corpos, independente se você é pobre, independente se você é rico, independente se é religioso, independente se é político, independente se você tem uma família tradicional, tudo isso Deus é relativo a vocês, ok? Quando penso em Deus, eu não posso dividir o corpo. Não posso, né? Não posso. Quando eu penso em Deus, não posso dividir o corpo. Agora, quando eu penso em outro relacionamento, sim, eu posso. Posso dividir, claro. É o meu limite, é o meu espaço, é o espaço dele. Eu posso, eu tenho um não na minha frente, eu tenho sim um não para me relacionar a outro corpo. Agora, Deus não, eu não tenho isso, eu não tenho essa opção. Certo? Quando eu penso em Deus, eu não posso dividir o corpo, eu não posso me dividir do corpo do outro. Fala: "Ô, pessoa, você não foi criado por Deus não, você é um lixo, você é aquilo, você criou outro". Não, eu estou julgando as pessoas, estou me separando do reino de Deus, não preciso julgar não, preciso de entender a minha realidade. E só então, quando eu vou relacionar isso a outro corpo, então eu coloco limite nele, ele coloca limite em mim, da mesma forma. Olha, eu não quero isso, ele não quer isso. Ah, tranquilo, irmão, beleza, cada um segue o seu caminho, tudo bem? Tá tudo certo, nisso não deu certo nossos planos objetivos, eu tenho que aceitar aquilo que você está me propondo e eu tenho que aceitar o que você está propondo, certo? Se ele está com esperteza ou não, né, de estar relacionando os seus interesses por aquilo que uma coisa e outra, sei lá, muita coisa, vai depender muito daquilo que você esteja relacionando, ok? Entenda isso, vai ter muita diversidade de coisa. Quando penso em Deus, eu não posso dividir o corpo. Se eu penso em Deus, não divido. Pensa em Deus, não divido. E se, e se eu dividir, não será pela relação entre outro corpo, né? Não será. Se eu dividir, não será pela relação do corpo. Será por quê? Será por mim mesmo, né? Olha só. Se eu dividir, não será pela relação entre outro corpo, e sim por minha realidade própria, né? Existe uma música do Legião Urbana que ele fala: feche as portas do seu quarto, pois se toca um telefone, pode ser alguém com quem você quer falar horas e horas e horas. Então tem essa música. Aí o que que acontece?
Você entende que você tem que ter uma intimidade de Deus, entender desse Deus, entender de você, dos seus planos, objetivos, só então você começar a manifestar, relacionar isso a um corpo e outro para dar certo, entendendo que eu não divido o reino de Deus, mas eu me divido sobre os meus relacionamentos. Eu me divido sobre os meus relacionamentos, eu divido. Não está dando certo? Eu não preciso tentar. Não preciso tentar, não preciso, não deu, não deu. Cada um teve seus planos, objetivos diferentes, está tudo se dividindo entre nós, está tudo certo, tranquilo. Isto explica a intimidade com Deus diretamente, né? Essa ideia que eu me isolo de outro relacionamento para mim ter uma intimidade com Deus, ok? Ou seja, você se isola para ser íntimo de Deus, pois este mesmo é o reino, né? Você só tem que ser íntimo de Deus, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, o que importa é você agradar a Deus, só isso. O que importa é só isso, é agradar a Deus. Não importa, as pessoas estão aí bravas, brigando, não tem isso, não tem aquilo, não faço isso, não faço aquilo outro, não importa. Agrade a Deus, está tudo certo, está tudo bem. Então, ok? As pessoas, elas podem ou não acrescentar na sua vida, elas podem ou não acrescentar nesse plano objetivo, ela pode ou não acrescentar o reino de Deus. Ela ainda vai ter as suas liberdades, ela ainda vai ter as suas opções. Eu deixo isso claro para as pessoas. Se querem seguir o meu passo, tem que entender os planos, o objetivo daquilo que eu estou relacionando às pessoas, certo? É isso que determina, né, o meu caminho, é isso que determina a minha realidade, é aquilo que eu estou dando às pessoas, certo? Entenda isso. Ou seja, você se isola para ser íntimo de Deus, pois este mesmo é o reino. Ou seja, e quando eu penso em um relacionamento corpo a corpo, penso em mim mesmo como um mentor desse corpo. Quando eu estou dentro de um relacionamento corpo a corpo, eu entendi a minha realidade, a minha intimidade com Deus, e o que me importa é só a vontade de Deus, eu tenho que ser o mentor de corpo e relacionar isso à pessoa. Eu relaciono isso à pessoa, eu tenho que ser o mentor desse corpo para eu dar a realidade à pessoa e entender dela se ela vai aceitar deste reino, se ela não vai aceitar deste reino, se ela vai aceitar desses planos objetivos da unificação, se ela não vai aceitar os planos objetivos da unificação. Aí, se a pessoa quiser se dividir, vai ficar no critério da pessoa, que ela vai ainda ter a sua liberdade, ok? Então, quando eu penso em um relacionamento corpo a corpo, penso em mim mesmo como mentor do meu corpo, para que o meu fruto seja o bem que recebo deste reino. Nesta causa, o bem deixa de ser corpo para ser fruto de tudo que você estiver entregando deste reino, se tornando um só corpo e junto à manifestação deste corpo. Grandioso. Muito bem, perfeito, muito graciado, muito bem. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrar este blog diário muito grandioso, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Mestre, grande mestre, não precisa temer a sua morte. Eu não vou te abandonar. Somos carne e unha. Somos alma gêmea. O Senhor é este monstro da filosofia moderna. O Senhor é a força, eu sou a palavra. Agora vou lhe mostrar as 2 colunas do templo e quando tocar nas colunas, derruba esta estrutura ao chão. E se alguém estiver nela habitado, derruba também este sangue, é sua vida. Quando falamos da quando falamos do sangue, separe a vida com ponto e vírgula, para que o sangue seja a vida de cada consciência habitada. Ou seja, fale sangue, ponto e vírgula, e depois pronuncia esta vida separadamente. Se sei que é como eu, e que não ame a injustiça, e por isto não devemos deixar de fazer as obras dos injustos, pois este mesmo retrai e fere a nossa honra.
E isto sim, e quando ainda estamos habitados em corpo. Ou será que o Senhor é a palavra e eu sou a força? O que nesta causa eu lhe digo abertamente que o seu povo não será maior do que o meu povo. Ou será que somos um só povo? Mestre, grande mestre, ainda não sabemos o certo, e por isto eu lhe afirmo que dentro do meu campo de batalha, o Senhor jamais poderá me vencer, pois eu sou a sua imagem. A sua vida está nas minhas mãos e viverá quando decidir que viva sua vida. Tudo isto fora dito nos faz ter uma consciência que tudo é relativo ao tempo. O tempo por si só decidem o destino da humanidade. Tudo é transitório do tempo. Cada tempo, uma relatividade, cada relatividade, um sinal da vida e da morte. Quando explicando a morte, não se sabe ao certo se a morte vai manifestar no corpo diretamente ou se vai manifestar no tempo relativo deste corpo. Quando manifesta no tempo relativo do corpo, vai ser o ato manifesto deste corpo e podendo representar qualquer coisa dentro da sociedade. A morte do corpo explica um ato que estejam desconectado deste reino, explicando uma forma de pensar e uma forma de agir. Isto faz um contato direto com outro corpo, sem a percepção do movimento, explicando diretamente um corpo que tem a sua inconsciência obscura da sua própria realidade. Este tipo de comportamento pode ou não representar uma ameaça social, porém, com pouca intensidade com a sua ameaça, pois este mesmo vai se manifestar por uma causa que é dele. Este ideal limita o corpo e sua ameaça se torna o ato consequente da sua ação relativo a outro corpo. A morte do espírito vai representar os atos conscientes. Estes atos vão ter muito influência no reino, mas não terá influência com o seu corpo relativo ao tempo, explicando uma passagem rápida por esta imagem da morte para uma missão da unificação dos corpos relativo e sempre explicando a evolução social relativa ao tempo. A transição do tempo relativo vai explicar Emmanuel na direita e Jesus na esquerda. Emmanuel representa a palavra da vida e para Jesus não se sabe o certo se ele é a glória de um corpo comum ou se ele é o próprio sinal do poder de Deus, pois isto vai depender do tempo relativo e da capacidade cognitiva do corpo que estejam relacionando este ideal. Ambos pode ser correto desde que isto seja a realidade do mentor que esteja habitado no corpo. E nesta causa, a justificativa é também o entendimento de cada corpo em específico e de forma que cada corpo vai ter a sua realidade. Se for o bem, que bem será. Se for o mal, que mal será. Cada corpo se responsabiliza pelo que pense e pelo o que manifeste com esta ideologia, e sempre conhecendo que a manifestação não explica ninguém senão o mentor que esteja habitado. Isto responsabiliza este mentor diretamente, sem levar o fardo a outro corpo relativo do tempo. Entenda, quando você estiver diante de outro corpo, tudo que você fizer para outro corpo será da sua responsabilidade. Isto sim, explicando o mentor de corpo diretamente. Este ideal responsabiliza o mentor de corpo por uma ação, por um gesto, por um ato. Tudo isto será
relativa ao tempo, ou seja, tudo que fizer para outro corpo, ou é o seu bem, ou é o seu mal que estiver manifestando por diante deste. Pode ser aposta ou oposto, sendo aposta é relação continuada. Isto fará o bem para ambos corpos. Quando for oposto, será a relação materializada da consciência, ou seja, pedra com pedra. Este ideal não terá relação, pois sua matéria ficará dividido por uma consciência materializada da relação. Isto explica que o corpo da relatividade só pode ser materializado quando o mentor for a realidade para si mesmo. Se ele colocar esta realidade em outro corpo, este corpo fica dividido por uma exemplificação de matéria relativa para outro corpo, explicando pedra com pedra. A relação de Deus com o corpo é palavra da vida. A relação entre um corpo e o outro é pela manifestação e que seja uma realidade ambos corpos. Isto explica que Deus é relativo para ambos corpos, relativo do tempo. Isto explica o reino de Deus e que Deus é relativo para todos os corpos, relativo do tempo da sua criação e da sua formação. Quando penso em Deus, eu não posso dividir o corpo. E se eu dividir, não será pela relação entre outro corpo, e sim por minha realidade própria. Isto explica a intimidade com Deus diretamente, ou seja, você se isola para ser íntimo de Deus, pois este mesmo é o reino, ou seja, e quando penso em um relacionamento corpo a corpo, penso em mim mesmo como mentor do corpo, para que o meu fruto seja o bem que recebo deste reino. Nesta causa, o bem deixa de ser corpo para ser fruto de tudo que você estiver entregando deste reino, se tornando um só corpo e junto à manifestação deste corpo, ok? Muito bom. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver muito entendido, tá? Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Sempre entenda que o mentor, aquele que está habitado, ele sempre vai fazer um movimento de fora, de dentro para fora. E aquele que não é o mentor, ele vai fazer um movimento de dentro para fora, né? Como se ele estivesse voltando para o seu corpo, como se ele estivesse voltando para a sua casa e conectando toda essa grandiosidade que é o corpo celeste de Deus. Existe forma para vocês relacionar, fazer essa percepção dos movimentos. Ou seja, quando falamos do mentor, nós falamos de um movimento, de um movimento de dentro para fora. Quando a gente falamos de um corpo expressivo daquilo que esteja desabitado, nós falamos de um movimento de fora para dentro, né? Voltando para casa, para uma realidade. E nessa volta, eles vai vir sobre unificação, e essa unificação ela vai representar coisas ideológicas dentro da sociedade. Muito interessante tudo que fora dito nesses 5 últimos blogs. Aí está a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, muito produtivo. Eu estou muito feliz, estou muito realizado. Cada dia que vai passando, eu vou me realizando mais ainda, certo? Com muita dedicação, muito coisas para a gente relacionar dentro deste blog diário, para que a gente possa fazer disso uma coisa produtiva em nossas consciências, para que a gente possa entender da realidade de Deus, da formação de Deus, de tudo aquilo que Deus é grandioso, de todas as formas, não importa se é criação, se é formação, tudo isso está sendo produtivo, desde que nós estamos entendendo deste blog diário. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se não estiver entendido, não tenho necessidade, apenas desliga o vídeo e segue o seu caminho. Se você gostou desse tipo de conteúdo, vocês podem estar fazendo contato com esse blog diários todos os dias. Eu poste um blog diário todos os dias, 19 horas. Você pode escolher o seu precioso tempo para estar vendo a parte do dia, né? Escolhe um tempo onde você está mais calmo, mais tranquilo.
certo? Para que você seja bem centrado, bem dedicado, para que você possa entender dessa sua realidade, de tudo aquilo que possa ser do seu próprio bem. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.